Certamente você já viu esse tipo de vídeo sobre comidas de rua indiana e se perguntou, eles realmente comem isso? Depois a gente vai chegar no papo das comidas, né? Aham. E tal, mas na Índia foi um dos únicos países que eu caguei água todo dia. É mesmo? Todos os dias eu cagava água. Banho tem que... Não pode tomar água do chuveiro, porque lá tem a questão da contaminação da água é muito forte. Vários brasileiros, após visitar a Índia, trouxeram depoimentos de extrema dificuldade em relação à alimentação e higiene do país. Será que você conseguiria passar alguns dias por lá? Como vocês são corajosos, eu acredito que sim. Mas antes de responder nos comentários, que tal conhecer a Índia sem filtros? Hoje, vamos explorar uma pergunta que muitos estrangeiros se fazem. Por que a Índia é um país tão sujo? Primeiro, é importante reconhecer que a Índia é um país incrivelmente diverso em todos os aspectos, incluindo sua população, cultura e tradições. E claro que o país não é um submundo. Existem excelentes pontos turísticos por lá, e alguns deles ficam ranqueados entre os mais belos do mundo. Esses pontos turísticos são lugares excelentes para se visitar. O primeiro deles é Kerala. Conhecido como o próprio país de Deus, Kerala é famoso por suas belas praias, lagos, backwaters e montanhas. O segundo e conhecido por muitas pessoas é o Himalaias. A região montanhosa do norte da Índia oferece algumas das vistas mais espetaculares do mundo, incluindo o Vale de Caxemira e Ladakh. Há muitos anos, o mar fazia parte da Cordilheira do Himalaia, que se situa na Ásia e atravessa outros países como Nepal, China, Butão, Afeganistão e Índia. Devido a mudanças ambientais ao longo do tempo, o mar foi se afastando e deixou a camada de cristais, que é o famoso sal que conhecemos. O terceiro é Kanyakumari, o ponto localizado mais ao sul da Índia, onde os oceanos Índico, Arábico e Bengal se encontram. Ele oferece vistas espetaculares para pessoas que procuram viajar para conhecer, é uma das melhores opções. A Índia também é conhecida por ser um país que possui muitos problemas com doenças e anomalias raras. E isso tem uma explicação. Em algumas partes da Índia, casamentos entre parentes ainda são prática comum. Isso pode aumentar o risco de doenças genéticas recessivas, que se manifestam quando um gene defeituoso é herdado de ambos os pais. E claro que a água e os alimentos contaminados também colaboram muito nessa parte, como outros fatores também influenciam. A Índia possui o índice populacional mais alto do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Em abril de 2023, o país superou a China, o que por si só cria desafios enormes em termos de gestão de resíduos e infraestrutura. Outro fator a considerar é a falta de acesso a serviços básicos em algumas áreas, como sistemas eficazes de coleta de lixo e saneamento. Isso leva a muitas comunidades a descartarem o lixo de forma inadequada, contribuindo para a sujeira em ruas e rios. Já que falei sobre rios, existe uma história um pouco bizarra ligada ao rio Ganges, que é um dos rios mais importantes e emblemáticos da Índia. Para os praticantes do hinduísmo, ele possui um caráter religioso e místico. Para eles, Olha só, calma, amigão, não vá cair. Ser lavado com as águas dos Ganges significa a purificação das almas, além de queimarem corpos em piras enormes. Ser cremado às margens do Ganges significa a conclusão do ciclo vital, uma vez que os liberta da reencarnação. Após a cremação, a tradição é jogar as cinzas no rio. A parte bizarra é que nem todos os corpos são cremados. Alguns deles, por exemplo, das crianças, das grávidas e das pessoas consideradas puras, são atirados no rio. Sim, eles jogam cadáveres em uma água que eles bebem e tomam banho. As vacas consideradas sagradas para os hindus também possuem esse destino. Entendemos que isso pode fazer parte da cultura deles,
Mas jogar corpos dentro de um rio é extremamente bizarro. Durante a pandemia da Covid, corpos em estágio avançado de decomposição foram encontrados às margens do rio na aldeia de Gamar, já em Uttar Pradesh. Eles estavam sendo devorados por cães selvagens e corvos. Mas em relação à sujeiraiada, é importante notar que muitos indianos estão cientes do problema e estão tomando medidas para combatê-lo. Em todo o país, voluntários, organizações não governamentais e até mesmo o governo estão trabalhando para promover a conscientização sobre a importância da limpeza e implementar programas de limpeza de ruas. Além disso, alguns lugares na Índia estão adotando soluções criativas, como incentivos para a reciclagem e iniciativas para reduzir o uso de plásticos descartáveis. A conscientização e educação são cruciais para mudar a cultura em relação à limpeza. É importante lembrar que a Índia é um país em constante evolução, e o problema da sujeira não define a nação como um todo. A Índia é também um lugar de beleza incrível, história rica e um povo acolhedor. A situação da limpeza e saneamento na Índia é um tópico complexo e multifacetado, que pode variar amplamente entre áreas urbanas e rurais. Em áreas turísticas, a limpeza é frequentemente uma prioridade, uma vez que o turismo desempenha um papel significativo na economia da Índia. Eles se esforçam muito para manter locais turísticos limpos e agradáveis para os visitantes. Isso porque a Índia é um país muito pobre por causa de sua população imensa. Apesar dos elevados crescimentos econômicos que o país vem registrando, o poder não consegue reverter esse crescimento em qualidade de vida e distribuição de renda. O resultado é o elevado índice de pobreza. 35% dos indianos vivem com menos de $1 por dia. Mas o que podemos perceber até então é que a Índia é um país sujo devido à falta de orientação. As partes mais sujas são em regiões mais pobres, onde a escolaridade e a educação são de baixa qualidade, além da dificuldade financeira que o povo tem. E como podemos perceber, não é o país como um todo que sofre com a falta de limpeza. Esse problema está concentrado nas áreas mais pobres e de baixa renda. Claro que não é uma justificativa, mas fatores como alguns atos culturais também influenciam nos atos. Se você curtiu esse vídeo, peço que se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.